De volta com o nosso programa Escola Bíblica. Hoje, uma bênção, mexendo aqui com a nossa fé, trazendo à tona a fé que está no seu coração, no seu interior. E quero agradecer pela sua audiência, tá bom? Nós vamos falar agora sobre os dons de cura. Dom maravilhoso, dom essencial para todos nós, não só agora, por conta da pandemia, mas sempre foi necessário. E o Senhor Jesus, ele veio ao mundo para despertar essa fé em nós. Através da palavra, através do evangelho, a fé ela vai despertando. Mas também através dos milagres que acontecem na vida das pessoas. Pastor Elias, evangelista Wally, queridos irmãos, sempre que a gente ouve um testemunho de fé, de milagre, a nossa fé é despertada também, de certa forma. A gente imagina que todas aquelas pessoas que acompanharam Jesus, que foram até ele em busca de um milagre, evangelista Wally, que eu acredito que elas foram porque elas ouviram falar que Jesus curava. Elas ouviram falar que alguém foi curado também através de Jesus. Então, quando eu ouço o Senhor falar de um milagre, isso anima a minha fé, provoca em mim essa vontade de também ser curado, de ir até o Senhor, provoca em nós essa vontade de também orar e receber a cura. Então, muito importante a gente testemunhar da fé, não é, pastor Elias? Testemunhar dos milagres, das curas. Eu quero que o senhor fale um pouquinho também sobre esse dom maravilhoso, ou esses dons, né, que está no plural aqui a palavra, dons de curas. Fale um pouquinho para nós, pastor Elias. Pois é, só voltando um pouquinho atrás, em relação aos dons de poder que nós já mencionamos, é a classe dos dons que nós estamos estudando hoje, e nós já vamos falar aqui sobre os dons de cura, ou os dons de curar. Nós vimos que os dons de poder estão diretamente vinculados à mensagem da salvação, né? A mensagem da cruz, a mensagem que o Senhor pregava para alcançar vidas, para alcançar almas. Então, é uma espécie de manifestação que seguia a mensagem da cruz, até para confirmar a eficácia da palavra de Deus. É o que nós vimos em Marcos, capítulo de número 16, versículo de número 20, a palavra de Deus nos diz: e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Então, esses sinais, essas manifestações de poder, eram confirmação da palavra de Deus como verdadeira, como única, como o Senhor era o único caminho de salvação. Então, isso é muito importante evidenciar. Nós já falamos aqui, começamos a falar sobre o dom da fé, e eu até disse aqui que o dom da fé é como fosse a base dos dois próximos dons que faz parte da mesma classe, que são os dons de poder, mais propriamente os dons de curas, né, e os dons de operação de maravilhas. Em outros momentos também chamado de operações de milagres. Nós vemos aqui que ele está no plural, diferentemente dos demais, e isso, na verdade, é o que configura o pluralismo aqui, são as manifestações, porque Deus manifesta curas de várias maneiras. Ainda hoje isso é alvo de discussão, mas não é o ponto de nós evidenciarmos aqui. Alguns acreditam que o Senhor usa algumas pessoas para curar determinados tipos de enfermidade, outras pessoas para curar outros tipos de determinadas enfermidades, e já outros acreditam que o Senhor pode usar de várias maneiras para curar alguém. Usando uma mesma pessoa, usa uma mesma pessoa para curar um cicrano de uma maneira, para curar uma outra pessoa ali, ele manifesta-se de uma outra maneira. Então, o que está no plural aqui seria a maneira como Deus se manifesta, porque ele é multiforme, ele se manifesta de várias maneiras. Nós vemos que a fé ela é primordial para que haja essa manifestação do dom de curar, né? Sem a fé não haveria dons de curar, sem a fé não haveria dons de operação de maravilhas. O nosso Deus, ele olha muito a fé. O pastor Marcos já evidenciou muito aqui sobre a fé. Eu costumo dizer, pastor Marcos, que a fé é a força motriz da nossa vida cristã, é a mola prepulsora da nossa existência enquanto espiritualmente falando. Então, é por isso que Judas escreve no versículo de número 3 da sua carta,
só tem um capítulo, ele dizendo que se sentiu compelido, obrigado a escrever aos irmãos a batalhar pela fé. A batalhar pela fé. Então, já foi falado aqui Hebreus 11:6, que a fé é um instrumento que é o meio pelo qual nós agradamos a Deus. Então, Deus não reage, eu aprendi que Deus não reage propriamente à necessidade. Deus reage à fé. Em várias situações que o Senhor manifesta a cura aqui, usando pessoas, e Ele mesmo manifesta curas, porque o Senhor cura, está escrito no Salmo de número 103, é Ele que cura todas as nossas enfermidades, é Ele que sara todas as nossas feridas. Isaías capítulo 53 também está vinculado a isso, que a palavra de Deus nos diz, mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele é o Jeová Rafá, Ele cura de enfermidades físicas, enfermidades emocionais, enfermidades psicológicas, essas enfermidades psicossomática que hoje está tomando o coração de muita gente em virtude da realidade na qual nós estamos inseridos. E você, nesta oportunidade, você pode colocar a mão, você pode fazer uso da fé para esse fim, e certamente o Senhor, Ele quer manifestar curas, e curas extraordinárias. Eu, retomando o que comecei a falar, que o Senhor não reage necessariamente à necessidade, Ele reage à fé. É por isso que a palavra de Deus, na palavra de Deus, aliás, nós vimos vários trechos ou várias manifestações da fala do Senhor, a palavra de Deus nos dizendo, e Jesus, vendo a fé deles, quando trouxeram um paralítico e colocaram pelo telhado, a fim de que ele fosse curado, a palavra de Deus nos diz, e Jesus vendo a fé deles, a Bíblia não diz que Jesus viu as limitações dele, o sofrimento dele, a necessidade dele ser curado. A Bíblia diz que Jesus, vendo a fé deles, outra hora você vê a mulher cananeia, em Mateus capítulo de número 15, a palavra de Deus diz, ó mulher, grande é a tua fé, grande é a tua fé. Em outras ocasiões o Senhor diz, nem mesmo em Israel eu vi tamanha fé. Outra hora o Senhor designava a fé como a forma ou o meio pelo qual aquilo iria acontecer. Ele dizia, vai e seja feito conforme a tua fé, ou a tua fé vai determinar o que vai acontecer. Então isso é muito importante que nós evidenciemos, que o Senhor Ele está de olho na nossa fé. O meio pelo qual nós nos vinculamos a Deus é a fé. E o escritor, o apóstolo Paulo ainda nos diz, né, pastor Marcos, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, porque não andamos por vista, nós não andamos pela aparência daquilo que os nossos olhos enxergam, nós andamos por fé, é de fé em fé que nós estamos e estaremos rompendo e superando as mais diversas dificuldades da nossa vida, inclusive no dom de curar. Então, o dom de curar, o Senhor quer manifestar e Ele quer usar a nossa fé a fim de que essas curas ocorram e aconteçam da melhor maneira possível. Glória a Deus, aleluia. Como é que está a sua fé, meu irmão? Deus quer usar você através da sua fé, tá bom? Coloque sua fé em ação, porque o Senhor Jesus, Ele quer operar maravilhas, Ele não mudou, Ele é o mesmo, ontem, hoje, será eternamente, o Deus que cura. Na Bíblia toda, pastor Elias, a gente pode conhecer um Deus como um Deus de milagres, né? O nosso Deus é um Deus de milagre, de maravilhas, é um Deus de poder, Ele não é um Deus de teoria, mas Ele é um Deus que se manifesta, Ele é o Emanuel, Deus conosco, o Espírito Santo está em nós, e através do poder do Espírito na nossa vida, nós podemos orar, e o Senhor vai curar, o Senhor vai restabelecer. Ao final desse programa, nós vamos orar por você, porque nós cremos que o milagre pode acontecer na sua vida. E se você tiver fé aí onde você está, se você colocar a sua fé em ação, se você não duvidar, o Senhor vai realizar o milagre na sua vida. Evangelista Alvar, nos fale um pouquinho também sobre a redenção e as curas. Perfeito, pastor Marcos. Novamente a gente, ouvindo os senhores falando aqui, nossos companheiros de bancada, tratando sobre nosso Senhor Jesus,
nós vimos que o nosso Senhor Jesus, nós já comentamos isso em lições anteriores, ele veio para a nossa salvação. Mas a gente utiliza assim até numa leve brincadeira, dizendo assim que, apesar de ter vindo para a nossa salvação, mas ele trouxe os seus acessórios consigo, que, sem sombra de dúvida, estão intimamente relacionados à cura. Alguns teólogos, alguns estudantes da palavra, eles tentam quantificar quais foram os milagres do Senhor Jesus, quais foram as curas, e eles chegam a aproximadamente um número entre 37 a 40 maravilhas operadas por Jesus, quantificadas nos evangelhos. Mas de certo que nós não temos como quantificar. E isso é bem verdade, porque o apóstolo João, em duas ocasiões, tanto em João 20 e 30, quanto em 21, 24 e 25, o apóstolo João vai dizer o seguinte, que ele fez tantas coisas que não caberiam nesse livro. Então ele diz assim, Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. De outro modo, em João 21, 24, ele diz, há porém ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que escrevessem. Então, olha só, olha a quantidade de atributos, a quantidade de elementos que Jesus trouxe consigo, e desses que os teólogos tentam quantificar, entre 35 a 40, mais da metade estavam intimamente ligadas à cura. Então, a cura do filho de um oficial do rei, a cura do paralítico de Betesda, a cura da sogra de Pedro, a cura de um leproso, a cura do paralítico de Cafarnaum, como o pastor Elias falou. Então, aqui eu tenho pelo menos 22 casos de curas físicas e emocionais, psicossomáticas, como o pastor Elias falou agora há pouco. Mas é interessante nós percebermos isso, que Deus no Antigo Testamento era conhecido como Jeová Rafá, Deus que sara. Então, até hoje, nós estamos inseridos nesse processo. Nós sempre estamos comentando na escola bíblica de um processo de redenção. E esses dons, pastores, eles só cessarão somente quando o perfeito vier. Está escrito em 1 Coríntios 13, diz assim, versículo 9 e 10. Pois os nossos dons de conhecimento e as nossas mensagens espirituais são imperfeitos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é imperfeito desaparecerá. Aí nós começamos a compreender realmente o cerne da nossa lição de hoje, dessas curas, desse processo de redenção. E o comentarista da nossa revista, ele diz assim, logo aí no tópico 2, enquanto não recebermos o novo corpo imortal e incorruptível, estaremos sujeitos a toda sorte de doenças, porque recebemos isso como sentença lá no Éden. Recebemos um corpo incorruptível, mas personalidade corruptível, fomos corrompidos pelo pecado e nós nos tornamos corpos corruptíveis. Mas isso não quer dizer que nós não tenhamos a quem buscar, nós não tenhamos a quem nos socorrermos. Nós temos a quem nos socorrermos, nós conhecemos Ele pelo nome e está conosco, é o Senhor Jesus. E nada mais justo de nós fazermos uso desses dons nas nossas congregações, nas nossas vidas, nos nossos ambientes eclesiásticos que nós convivemos. Certamente Ele é presente. Em outras situações, nós percebemos o Senhor Jesus sempre tratando a situação da cura como mandamento. Não só como ação, mas como mandamento. Tem aqui a passagem de Lucas 10, 9, quando Jesus determina aos 70 discípulos e diz, e curai os enfermos que nela houver, e dizer-lhe, é chegado a vós o reino de Deus. Então, Jesus, ele promovia a cura e ele também se preocupava em determinar aos seus discípulos que a promovessem em nome dele. E essa passagem bíblica ela é muito interessante porque os discípulos retornam e de forma muito alegre vão dizer para o Senhor Jesus, olha, o que nós fizemos, as maravilhas, em teu nome nós expulsamos os demônios. E Jesus vai agradecer ao Pai
por esse testemunho. Então, tudo isso que nós vimos, que nós temos de lição, que nós temos de exemplo, dessas curas físicas, dessas curas emocionais ou psicossomáticas, como já foi falado aqui, elas estão presentes hoje. É por isso que o comentarista da revista, ele começa fazendo essa reflexão, para que nós acordemos. É bem verdade que nós estamos com esses dons adormecidos, né, nas nossas igrejas. Ele faz essa reflexão para nós, mas para que nós estejamos atentos, guiados pelo Espírito Santo, manifestando esses dons e promovendo a cura através do Espírito Santo, através do Senhor Jesus nas nossas igrejas, onde nós servimos. Estamos lá como servos, vocês aí como vasos, para serem usados em oração e ministração da cura em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu gostaria de ler um textinho aqui, um trecho da nossa lição, queridos irmãos, que nos fala o seguinte. Eu achei interessante esse comentário dele. Ele diz assim: no mundo incrédulo, em que a medicina se desenvolve rapidamente, o ser humano pensa que pode superar a Deus. A humanidade precisa compreender a sua limitação e convencer-se da sublime realidade de um Deus todo-poderoso que, em sua misericórdia e amor, concede sabedoria a homens e mulheres para multiplicar o conhecimento da medicina visando o bem-estar de todos. A medicina, o Senhor usa dando sabedoria para os homens, aquilo que a gente chama também da graça comum de Deus. Deus favorece toda a humanidade através da medicina, mas nós sabemos que o ser humano, em sua sabedoria, ele tem limites, em seu conhecimento ele tem limites, e aí é que entra um poder da fé, dessa fé sobrenatural, do dom da fé. E esse momento que nós estamos vivendo, o momento de pandemia, da Covid-19, a gente tem visto a manifestação da fé, não é, pastor Elias? Na vida de muitas pessoas, no meio dos médicos. A gente vê cada vídeo assim interessante e até emocionante de médicos, de enfermeiros orando ali, levando o tratamento médico, ministrando aquele tratamento que está ao alcance deles pelos meios da medicina, mas sem deixar de lado a fé. E através da fé já está provado que o paciente ele melhora quando ele tem essa motivação, uma esperança que vai além desta vida, uma esperança e uma fé que vai além das circunstâncias. Ele consegue ver o que há de melhor na frente. Esse paciente que crê, ele tem muito mais chance de ser restaurado na sua saúde. Esse médico, esse operador da medicina, esse auxiliar da medicina, esse técnico, esse enfermeiro, ele tem muito mais chance de ver a obra dele com mais alegria, com mais felicidade, quando ele trabalha com fé. Então eu quero que você também, que é da área da medicina, que Deus te use com fé para ministrar na vida das pessoas, porque há muita gente enferma, mas o Deus que cura, ele continua vivo. O Senhor que sara, aquele que se revelou para o povo de Israel, lá no capítulo 15 do Êxodo, ele disse: eu sou o Senhor que te sara. Ele disse: aquelas enfermidades que eu permiti que viessem nos egípcios, elas não vão estar no meio de ti, dizendo ao povo de Israel, se o povo de Israel lhe obedecesse. E ele se revela dizendo: eu sou o Senhor que te sara, eu sou o Jeová Rafá. O Senhor está dizendo ali: eu sou o teu médico, eu sou aquele que te cura, eu sou a tua saúde, eu sou a tua força. Deus é tudo aquilo que nós precisamos, querido, que Ele seja nos momentos de nossas aflições. É um Deus perto, é um Deus conosco, amém? Busque mais esse Deus, porque Ele tem coisas grandiosas para se revelar para você. Nós vamos para o intervalo e já nós vamos retornar com o terceiro e último bloco do programa Escola Bíblica, falando sobre o dom de operação de maravilhas, tá bom? Nós aguardamos por você já já.